Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Feutech e hoje eu estou aqui no interior de Santa Catarina, uma cidade chamada Timbó, para justamente ver o Cuda desmontado e para iniciar o processo de restauração. Dudu veio comigo hoje aí, né? Já fez umas peripécias aí antes, já andou de mini Jeep, né? Mas depois a gente mostra para vocês aí. E hoje eu vim aqui na Toyo Boni justamente para mostrar para vocês o processo de restauração, porque não só é um carro muito especial para mim, mas é um projeto muito difícil e eu já deu para perceber que vai ser um pouco mais difícil que a gente achava também, para variar, né? Nada sempre é muito fácil. Mas o episódio de hoje a gente vai mostrar um pouco sobre isso, vou mostrar um pouco aqui da oficina deles, vou mostrar as restaurações, uns outros negócios. Eu acabei de vir da FenaJeep. Não sei se vocês já viram o episódio da FenaJeep aí, eu acho que eu fui picado pelo mosquito off-road aí, o Dudu também, então de repente vai ter até algumas outras coisas em paralelo aqui andando além do Cuda, mas isso é no decorrer do episódio das cenas dos próximos capítulos. Então bota na TV aí, ó, chama a família aí, pão de queijo, chimarrão, uma cuca também, que o episódio vai estar muito bom. Então, cheguei em Timbó, tudo bom? Anderson, tranquilo? Adinado? Tudo bom, Anderson? Tudo certo? Cara, esses caras aqui são os caras aí da Toyo Boni, né? E falei que eu ia vir aqui, né? Visitar vocês, estou cumprindo aí, ó. A minha peregrinação aqui pelo estado de Santa Catarina, subindo, passou aqui. Então eu estava na FenaJeep ontem, esse final de semana, na verdade, né? Foi fantástico, a gente se encontrou lá também, né? Show. Mas hoje eu tô aqui para visitar vocês em Timbó, Conhecendo Santa o Catarina. Timbó e a Toyo Boni, né? Cara, me conta um pouco da história de vocês. Eu sei que tem um legado aí muito forte do pai, né? Sim. Na verdade, quem fundou a Toyo Boni, criou os projetos, tudo, foi o nosso pai, né? Nosso falecido pai. Esse ano vai fazer 5 anos que ele faleceu. E ele que começou há mais de 25 anos já, né? Quase 30 anos, praticamente. Nasceu de uma paixão, né? Isso. De um uso de um carro. Então, a nossa história, tanto familiar quanto profissional, está marcada com a Toyota Bandeirante, no caso. Então, ele começou a puxar algodão, um frete de algodão, assim. Aí ele gostou da Toyota e, não, por que não vamos começar a mexer nela, né? Aí começou a fazer parte mecânica, de latarias, reformas na época, né? Até hoje virar restauração, né? E daí também de uns 4 anos pra cá que a gente tá abrindo esse leque novo para novos projetos, tudo. Então quando ele, por exemplo, teu pai já fazia pra fora ou era não? Não, começou com a gente. Ele estava vivo, a gente já tinha negociações, mas dele acompanhar o processo para chegar nos Estados Unidos, aí ele não... Foi ele não mais ou menos uns 2 anos depois, né? Eu acredito que sim, eu estava nas negociações, existia a possibilidade de levar um carro para os Estados Unidos e tal. Aí o Adnan que fazia toda essa parte dos trâmites ali, negociações, tudo. E até era um sonho pra gente, então aconteceu isso e aí, mas aí vocês, como é que vocês foram parar, exportar carro para os Estados Unidos, assim? Como é que foi essa história? Então, o pessoal da Overland lá, dos Estados Unidos, eles que encontraram a gente por meio do Instagram, e daí começamos a conversar por ali, né? E até no começo eu era assim meio assim suspeito, restrito, né? Suspeito a, o cara lá de fora e tal, como é que trabalhar essa questão de pagamento tudo. Aí primeiro foram 2 carros, aí depois a gente foi fazendo mais um e depois mais outro. E daí que em 2022, se eu não me engano, em julho, eu acho que foi em 2020, depois do feriado 4 de julho. Eu tava em Kennesaw ali, daí eu te mandei mensagem, se dá pra conhecer a Feutech e tal. E a gente já era super fã, já não sabia nem se ia responder nós. Mas daí deu certo. Respondeu, marcou a localização. Sim, que na verdade muita gente, até eu brinco, né? Muita gente, quando passa lá perto de Atlanta, acaba passando lá e é legal porque... E é perto de Atlanta ali, né? 1 hora, assim, não tem que alugar um carro, pegar um Uber ali, tem que meio que se organizar, né? Não é muito fácil, mas é um passeio que eu fico feliz quando vem gente ali, porque a gente recebe. Até porque, como foi, a gente chama de gêmeos, né? Até tem
umas fotos ali. Tá lá em cima. Mas como foi 2 carros e os 2 carros apresentaram um problema numa peça, aí eles acharam, opa, Dina, aí tu vai ter que ir lá. Aí eu nem tinha passaporte, eu não tinha visto ainda, aí o Adnan foi. Aí ele resolveu o problema lá e ele falou, vou visitar o patrão lá. Né? Eu terminei todos os serviços e falei, tem uns 3 dias de folga. Vou lá visitar o Anderson Dick, né? E deu certo. E eu lembro do Kuda lá, mas ele não tava dentro do galpão, ele tava lá fora. Que ele era uma época que ele não era meu ainda, mas eu tava negociando ali, ó. Namorando ele, né? Então é isso, surgiu de uma necessidade, de uma paixão que meu pai tinha sobre as bandeirantes, e daí a gente fez expedições com o Toyota Bandeirante, aí a gente tinha uma amizade com o pessoal de Curitiba, que daí acompanhava o Rally Dakar. Quando era aqui na América do Sul, a gente gostava de acompanhar umas etapas do Rally Dakar. Daí a gente fez resgate para uma equipe lá da Austrália, né? Deu um problema numa garrafa hidráulica, eles não conseguiam fechar a garrafa hidráulica, o carro não saía, a gente botou o guincho, porque esses amigos nossos eram da Ecron Guinchos. Aí com o próprio guincho mecânico a gente desentortou a garrafa e eles conseguiram continuar o rally. Então essa paixão por carro aí, o pai que passou para nós. Sul, assim, praticamente a gente conheceu bastante dentro de uma Toyota Bandeirante, que é isso que a gente gosta de falar. A gente tem uma paixão para fazer, mas de andar também. Então, eu vou dizer assim, eu tava final de semana no Fenagip, andei inclusive ali com o Strafit, né? Primeira vez que eu acelerei mesmo ali, cara, eu fiquei impressionado, assim, vou te falar, gostei da brincadeira, claro, né? Não, é legal. Sim, só tive preparações ali, que montou o carro ali, ele fez grandes melhorias para absorver impacto e tudo, questão de suspensão, mas o legal é que, por exemplo, meu pai, ele gostava de ter um carro totalmente, vamos dizer, originais visualmente, para fazer essa propaganda da Toyota Bandeirante, como assim, ela aguenta o tranco mesmo. Vocês têm uma Bandeirante aqui, né? Tem mais de uma? Quantos tem aí? Aqui no galpão aqui tem umas 4, né? Tem umas 3 ali atrás e mais essa ali fora. Tem alguma pra gente mostrar aí? Ela feita assim? Ou... Feita, aqui que está sendo feita. Aqui está sendo feita. Isso. É um gaúcho também, de Porto Lá Alegre. de Porto Alegre. Ricardo, o nome do proprietário do carro. Restauração inteira, todo o chassi. Agora a gabina está indo para pintura, né? O motor já está pronto da retífica também, daí nós vamos começar a montar ela, né? Sim. Pronta, infelizmente, agora não tem. A gente entregou 2 esse ano, né? Uma até foi mês passado. Quanto tempo assim é uma restauração completa dessas? 1 ano. 1 ano, né? Isso. Eu digo, é impossível. Não digo impossível, mas mais do que isso fica muito... Você faz um rodízio, né? Você não consegue 100% num carro só, né? Então você vai escalando os processos. Tem oficinas que conseguem até, né? Tipo, a gente já conheceu oficina que tem jato de areia próprio, sim, que aí pintura eletrostática. Acelera, né? Aí os caras mesmo falam, em 2 meses a gente consegue fazer. Mas como a gente terceiriza algumas coisas, retífica, jato, essas coisas, né? Então tu acaba dependendo de tempo, né? E essa aqui? Essa é uma Ranger de um cliente nosso. Essa é do cliente de Brusque ali. Um projeto interessante porque o cliente veio até nós para fazer a compra de uma Bandeirante. O Adnan foi buscar lá em São Paulo. Aí a Bandeirante aqui pronta para começar a restaurar ela. Aí ele falou, não, peraí, eu tenho uma Ranger, eu tenho um apego emocional forte nela, eu quero que vocês façam a Ranger primeiro. A história dela é que ele criou a família dele dentro dessa Ranger, né? E ele evoluiu, né? Prosperou muito. Então ele falou, não, uma homenagem para ela, eu vou deixar ela intacta, e eu sei... Para mim também, por exemplo, assim, eu fui atrás de buscar o meu primeiro carro, meu segundo carro, o tipo, o Vectra GSI, e tem um grande amigo meu, inclusive agora, que era meu amigo de infância, inclusive foi o primeiro funcionário da Feltec, o Alan. O irmão dele tinha um Voyage, que era do avô deles, e o irmão veio a falecer alguns anos atrás, e aí ele mandou restaurar um Voyage lá no DN agora. Acabou de ficar pronto essa semana, assim. Só que ele deixou totalmente assim, um Voyage CL, tipo assim, ele deixou CL, não fez nada assim. Esse cliente também, Boninho, eu quero totalmente original, porque eu quero me lembrar dela... Como ela era zero. Como ela era... Claro, a gente tá melhorando muita coisa, né, nela, como o cofre do motor, todo invernizado, a parte interna também, né? Sim, melhor do que zero. Dá mais durabilidade, né? Visualmente ela vai ficar praticamente original. Não... Cara, mas é o apego que, eu quero me lembrar dela. O mais detalhado possível, né? Não, animal.
Vamos. Só que agora é o seguinte, agora a gente veio aqui pra ver o CUDA, né? Começamos a desmontar, ó. Cara, tá legal a oficina aí, mas vamos começar a ver o carro aqui, porque eu tô curioso de algumas coisas mais básicas, assim. E até eu tava agora antes, passei aqui em Dayal, na RSC, né? Bruno, como é que tá? Bem? Bom te ver, tranquilo? Igualmente. Já se conhecemos aí dos projetos do Martin, né? O Martin sempre trouxe os carros aquela vez para o Fueltech Chimarrão, os carros que vocês já fizeram para ele, né? Isso, fabricação de chassi, completos, né? E aí eu vou dizer assim, ó, é um polo aqui na região forte, né? Só as duas empresas aqui juntos já é uma grande pegada mesmo, né? E levei o Dudu lá para dar uma volta, né? Gostou de andar no... Sim. Tá bom, né? Não quer mais andar hoje, né? Não precisa? Pô, quer andar? Ele viu o gramado aqui na frente e perguntou se andar para trazer o mini Jeep aí. Vamos ver. Mas Bruno, beleza? Vamos lá. Vamos. Na verdade é o seguinte, ó, eu não vi o carro ainda, né? Nos detalhes. A gente fez uma desmontagem parcial, né? Mas o que a gente estava querendo é o seguinte, o chassi. Eu sei que dá para fazer um chassi inteiro, né, completo, que é um projeto que vocês são especialistas, né, viu os outros carros lá, tudo fantástico. Mas a ideia daqui é pegar o chassi que ele tem, né, e fazer aqueles reforços, porque vocês conhecem muito bem esse chassi, né, já escanearam tudo, Sim, né? tem escaneado. E então esse chassi ele tem muitas partes fracas, né? E a gente precisa basicamente reforçar isso ali para pelo menos dar uma rigidez estrutural, né? Principalmente a parte central dele, né, que tem bastante torção. E na dianteira, que também nas longarinas, é um ponto que também costuma, nessa parte pós as rodas aqui, também é um local que dá problema. Então a gente consegue fazer uma conexão entre dianteira e traseira, fazendo já vi que na verdade aqui ele já tem, né, um reforço ali, pegando da parte do apoio da barra de torção até na traseira lá. Mas dá para fazer algo um pouco mais ainda reforçado ali. Vamos dar uma olhada embaixo ali para entender, Acho né? Fica melhor, né? Vamos levantar. Que tu tá, porque nem eu sei exatamente o que foi feito aqui desse carro. O principal que tem que entender é o que você espera do carro, né? Qual é o comportamento desejado. Se é um carro que vai usar realmente para performar, por exemplo, em pista, ou até mesmo na estrada, ou se é mais para passear apenas. Para a gente entender que tipo, às vezes, até de suspensão também poder sugerir, né? Porque aquilo ainda mantém a barra de torção original do carro. Às vezes, né, o mundo ideal, digamos assim, seria, por exemplo, usar aqui um IFS com um pião cremalheira na direção, coilovers na suspensão, né? Então tem N formas de se fazer, só precisa entender exatamente o que você realmente deseja do carro, né? E esse carro tem coilover, assim, provavelmente plug and play para botar aqui ou tem que modificar? Aqui no Brasil não vai ter. Não, mas eu digo, nos Estados Unidos tem? Tem. A sugestão, Anderson, talvez seria um carro para uso dia a dia, essa coisa aqui. Mas quando você quiser um final de semana ter uma performance, também tu não vai ter aquele receio de, opa, não, vai rachar o carro no meio. Então, eu acho seria conforto e... eu acho a princípio, conforto e durabilidade, vamos dizer assim, né? Para não... não é um carro de pista, então, assim, minha preocupação mais é, assim, na verdade, até uma restauração, assim, que dure 30 anos, sabe? Que daqui a 30 anos esse carro não tenha problemas, assim, de chassi estrutural, que não tem nada, ele não vai ser colocado na pista, ele não vai ser, assim, então talvez... Resumindo, um carro para ir buscar os meninos no futebol. Mas que realmente bem feito, porque a pior coisa que tem de uma restauração é quando tu faz ela e tu tem que fazer de novo. Exato. Peguei um buraco, tortei uma longarina, ficou carro... Então vamos dizer assim, vamos partir da parte de robustez da suspensão, né? De deixar alguma coisa correta. Às vezes, claro, quando é fácil de fazer, ou que está muito na mão de fazer, né? Acho que essa é a questão, assim, que nem os reforços de chassi, aqui ele tem já, né? Tem duas longarinas aqui. Né? Essa aqui não é original já. Parafusado junto nessa travessa aqui que é da barra de torção, que vai até ali atrás, perto do suporte feixe de mola aqui, né?
Uma necessidade também, Anderson, acho que seria um ganho de altura um pouco também, né? Para o uso urbano, assim, fica muito baixo. Não, é que aí o escapamento ficou muito baixo aqui. Essa parte aqui, foi feita uma adaptação que ficou muito baixa. E todo ele aqui tá muito baixo, o escape mesmo, assim. Se tu olhar o carro pela caixa de ar aqui, o chão, ele não tá muito baixo. Não é o quando escape. tu olha, principalmente aqui, já raspou alguma vez. Fazer algo. Então, com certeza, o escapamento vai precisar fazer. Aí se for eu até acho que os coletores aqui são legais, assim, mas ele, por alguma razão, ele tá muito baixo. Por causa da barra de torção, justamente aqui, ó. Esse é o problema. Ah, barra de torção, né? Ela impede ter esse avanço para cima aqui. Sim. É que lá nos Estados Unidos também as estradas não são que nem as nossas, né? Sim. Tanto que aqui, raspado mesmo, isso aqui deve ter sido o quê? Às vezes um guincho, alguma coisa. Na plataforma, às vezes vai aqui um pouquinho mais doído aqui. Mas nada... O lado de lá é um pouco mais baixo. Tá mais baixo e lá não tem, e até não, aqui não é nem a barra, tanto, ó, tá ali meio perto, né? Aqui tá dali de subir um pouco. Eu talvez começar com 2 coletor novo, já trabalhado para deixar o escape mais para cima, né? Faz a parte da suspensão, tendo montado, daí tu desenha ela toda para tu ter... Eu diria que um pré-requisito aqui para ficar realmente um negócio legal, para ter segurança, né? Porque daqui a pouco também já vai estar acelerando na estrada, né? Já vi que gostou de acelerar, então assim... esse sistema aqui de braço morto e tudo mais, esse aqui já é algo muito antigo, né? Essa suspensão não tem aquela firmeza toda. Então, botar um piano cremaleiro aqui com um sistema de IFS, pô, isso seria realmente e isso é uma coisa que dá para fazer aqui. Daria de fazer. Não precisa comprar de fora nada. Depende de alguns componentes, né? A gente só tem que pensar como esse carro vai ficar lá, a gente tem que pensar lá, né? Voltar para lá então, depois. As peças que a gente usar aqui tem que ser o que tem lá. Não adianta a gente fazer com algo nacional, né? E aí toda essa parte da longarina aqui, do monobloco aqui, a gente reforça ela. Já tem alguns pontos aqui que tá um pouco machucado, que dá para ver aqui. Então esse reforço aqui vai precisar ser feito, né? Então, na verdade, assim, o que a gente está vendo aqui, a suspensão na frente, fazer a barra de direção, né? Trocar a barra de direção, fazer um sistema mais moderno. Não vai ser tão simples. Essa estabilizadora também dá para mexer, Bruno? Essa barra estabilizadora? Dá para mexer sim, dá para fazer mais alto. Na verdade, como vai fazer daí o IFS, esse sistema de suspensão aqui, ela morre, né? Esse cara cai fora aqui, e aí vai vir um duplo A como se fosse um agregado novo aqui embaixo do carro. Ele vai conectar um lado para o outro, ele também já dá mais rigidez no carro. Vai mudar o suporte do motor. Isso aqui tudo cai fora aqui, né? Tá. Aí vem um monobloco novo aqui. Para cima, não tem que botar a roda mais para cima também? Não. Como assim? Não, que aí a suspensão ajusta. Na verdade, isso aqui é o que faz virar a roda para um lado e para o outro. Nem. Essa aqui é mola hoje, essa peça cai fora. Aí vai tirar aquilo ali e vai mais. botar uma mola... Liquidal, aquela que faz volta assim, junto com o amortecedor. Na verdade, a gente está falando de como modificar a suspensão aqui para deixar mais moderno, porque esse carro aqui é um carro de 1972. Então ele tem 50 e poucos anos e é muito antigo todo o sistema de suspensão, né? Até por folga na direção, tá? Daí tu já elimina bastante, já fica um carro mais confiável, né? Mais seguro, né? Mais seguro. A questão só que isso interfere até em coluna de direção e em tudo lá. A gente vai ter que fazer um baita de um estudo aqui de espaço. Tem que olhar se tem realmente, daqui a pouco tem um kit pronto disso, né? Às vezes é... Só daí talvez o cárter a gente vai ter que alterar também, provavelmente. Ah, é? Talvez não. Com certeza, esse cárter vai ter que vir para trás aqui, vai ter que mexer o pescador lá dentro. Mas não é nada também complicado, é só trabalhoso mesmo. Porque a coluna ela tá vindo até aqui em cima, na caixa. Então a nova caixa ela tem que ficar aqui para frente. Talvez aqui atrás, se mexer em todo o escapamento, talvez consiga aproveitar. Modifica a caixa também? A caixa de direção? Essa daqui cai fora daí. E usa aquela dianteira com 2 braços daí. Pião cremalheira, né? Elimina esse aqui que é setor com braço morto, isso tudo cai fora e vai a cremalheira. E basicamente eles esqueceram o chassi central dele aqui. Mas eu acho que dá para aproveitar assim, só o escapamento que vai ter que mudar aqui. Eu acho que dá, fazer a caixa aqui. Mas com certeza isso seria um baita de um ganho assim, em termos de performance e segurança, né? Tá. Mas isso aí dá para começar a estudar agora, então, no início, mas Daria. vai executar quando tiver já um chassi mais ou menos Isso. na fase, tipo, depois da preparação, né?
Na verdade, o correto... agora. Pensando, eu acho que eu entendi a pergunta dele. É tipo, A sequência do negócio. ver o chassis primeiro ou primeiro aqui e depois o chassis? Eu acho que seria Porque isso, precisa né? ficar montada, né? Para olhar, montada é agora, né? O que dá pra gente fazer é fazer escaneamento 3D aqui, né? Então a gente escaneia toda essa parte aqui do carro e a gente vai ter exatamente depois no computador lá como ver onde dá de colocar a caixa de direção, onde não dá. Mas aí vem aquela história, por exemplo, caixa de direção, vamos usar o quê? Vamos usar algo aqui do Brasil, vamos ter que trazer alguma coisa de fora. Então começa a bater na trave alguns detalhes, né? Eu acho que tinha que fazer o seguinte, tinha que analisar o que tem disponível lá fora, de repente de pronto, que é para esse carro, porque de repente alguém já deve ter desenvolvido algumas soluções. Existe lá os FS já. Então avaliar se a solução que já existe é interessante versus desenvolver uma aqui, né? Tá. Tu acredita que possa ter esse kit? Eu acho que sim. Existe. Com certeza. E como o carro está em importação temporária aqui, né, dá para mandar essas peças para restauração aqui, porque tudo, até para explicar para o pessoal, né, quando manda um carro de exportação temporária, que ele pode vir para uma restauração, tu pode mandar as peças novas junto, que tu vai trocar e depois tu só tem que mandar as peças velhas de volta, né? Então tudo que veio para ele, vai vir para ele para restaurar, não precisa pagar imposto de importação, ele vem temporário para restaurar e volta, depois. Tem que guardar as peças ali. Exato. Tudo que sair do carro tem que guardar, mesmo que estragado, por incrível que pareça, né? Por mais óbvio que pareça, mas às vezes vai fazer uma diferença, né? Para nós, o restaurador é bom, né? Acumula ferro velho na oficina. A primeira etapa realmente a gente vê quais são as opções lá fora. E vê se tem Aí a gente faz um levantamento aqui também, faz um comparativo e decide se faz aqui ou se traz de lá e instala no carro. Porque realmente envolve várias alterações aqui, né? Se for partir para essa parte do IFS, mexe bastante coisa no carro. Se for manter como está, aí é bem mais tranquilo. Né? As alternativas que a gente tem então é ver o que tem lá fora, manter como é que está ou desenvolver alguma solução aqui. Tu consegue dar uma pesquisada nisso? Com certeza. Que daí seria a parte de suspensão e direção, a princípio. Tá falando de suspensão dianteira. Também ao mesmo tempo, né, Bruno, tipo, talvez modificar, mas pensar na logística, se precisar alguma coisa futuramente lá fora, vai ter essa acesso, a dúvida maior, para não... Como o carro vai ficar lá, não faz sentido a gente usar uma peça nacional aqui, né? E aí aqui, essa região aqui, como eu falei, dá para fazer o reforço nela aqui, né? E daqui faz a conexão lá para a traseira. Se a gente eliminar essa parte da barra de torção aqui, já dá uma boa diferença, né? Sim. Já não tem tanto esforço aqui daí, né? A gente tira essa concentração de tensão aqui. Essa é minha mãe. Essa é minha mãe, Raquel. Tudo bem? Tá, tudo bom? Bom dia. Tudo bem contigo? Esse é o Bruno da RC, Bem? Anderson Dick. Tudo bem? Bonito daí. Obrigada. Tudo bom? Estamos gravando aqui, ver o que é melhor para o chassi do clube. Beleza. Já tem uns reforços aqui também. Que esse câmbio é um TKX adaptado aí já. Isso foi botado lá, né? Se a gente colocou mesmo. É um câmbio bem moderno isso aí. É muito gostoso, parece um Gol. Tu tá manobrando ele. Esse câmbio ele foi lançado pela Tremec em 2020. Ele é um câmbio muito moderno e ele é uma carcaça bem pequena que cabe nesses muscles assim, de não precisar abrir nada. E ele é Achei muito pequeno. 700 Nm de torque ainda. Bastante. E vem um kit pronto assim, foi literalmente plug and play. O jacaré. Com tudo, bem inteiro, com a flange, com a embreagem, com o volante, com tudo, com cardan. A única coisa que teve que fazer, a gente botou aqui, teve que medir o cardan e eles mandaram o cardan depois. Olha só. Não, porque a gente mostra o carro, daí tu senta ali, tu já dá aquela arrepiada, daí liga o motor. Aí não, mas é super suave, assim, não é nada, E uma razão que eu troquei é porque o câmbio que tinha antes, ele era um câmbio com 4 marchas, a relação... Eles trocaram esse cor peão que não é original, é uma mais curta. Então, cara, ele ficava 13 mil e poucos RPM na estrada, assim. E esse motor é 13 mil e poucos RPM, desmanchando, assim, parece, né? Não é suave. Essa daqui vocês colocaram lá também. Não, essa foi o cara que fez. Aqui dá de fazer um travamento mais rígido, desde que a suspensão possa copiar, né? Sim. Esse sistema aqui da suspensão traseira é muito legal.
essa barra aqui. Ah, esse aí a gente botou, A gente, Caltrack, né? a gente fez também para um caminhão da Fórmula Truck Aham. e funciona super bem. É. Aqui atrás a sua ideia é manter o feixe de mola. Acho que sim. E já não dá pra se emocionar demais também, que senão quando eu ver... E nós temos que ser eficientes, né? Não adianta, assim, também às vezes uma parte do projeto ser muito trabalhosa e não ter o... assim, não conversar mais, né? E aí depois vai ter essa parte de escapamento, que a gente tem que refazer, né? Pelo menos, ou refaz as coletoras, ou pelo menos das coletoras para trás ali, né? Sim. Pelo menos para Acredito que a parte da suspensão ali seria mais isso, pelo conforto, pelo... Aí tu modifica toda essa parte ali que hoje está raspando, que seria uma coisa, não vou com o CUDA porque vai raspar embaixo. Então, seria um carro bem mais utilizado por ter... pode ir que não vai ter e lá, do jeito que ele tava, a suspensão era meio baixa, assim, cara, ele raspava no plano. Nossa. Isso aqui tava raspando no plano, assim, ó. Tipo assim, quando é uma oscilar de altura, assim. Aqui no Brasil, então... Meu Deus. Tava um lugar ali que tava entrando numas cordão de calçada, uns lugares assim que trancou. Teve um que arrancou fora, alguma coisa aí. Tá aqui, ó. Isso aí que eu pendurei pro festival. O motor aqui. O motor do difusor ali. Do difusor, é verdade. Não, pra nós carregar pro festival, tábua, calçado, tudo certo. Aí não dá, aí o carro não fica em prática, né? Não fica prático. Parece, né? O eixo vai manter original ou pretende fazer algo um pouco mais reforçado? Eu acho que dá pra manter o original. De novo, esse carro não vai ser um carro nem de arrancada, nem de... Mas se chegasse a usar com vontade mesmo assim, até hoje não incomodou? nem sinal. Obviamente não botou slick, não correu, mas tá tranquilo. Essa parte traseira, então, basicamente manter como tá. A Caltrack aqui funciona muito bem, então Sim. acho que não haveria necessidade realmente de mudar. Os amortecedores são bons também, né? Tinha um negócio que a gente tava vendo que eles estavam... esse amortecedor acho que eu troquei até. Deixa eu me lembrar. Tinha um amortecedor que tava dando fim de curso e alguma coisa a gente comprou mais curto aí, se eu não me engano. A capacidade do tanque é suficiente também? O tanque tá lá. Sim, o tanque é um tanque de inox aqui. O que é isso? Isso é onde é que vai o combustível, ó. Abastece ali e o combustível vai aqui. Aí enche de gasolina ou de etanol aqui. A traseira não tem muito o que fazer, a não ser talvez a gente só estudar aqui e ver se essas longalinhas. A hora que vocês fizerem a remoção toda da tinta, né? Tem que ver como é que isso aqui vai estar realmente, se não está comprometido alguma coisa. Porque esse bate-pedra que está aqui, ele engana bastante, né? Isso, tem esse revestimento emborrachado ali, esconde às vezes alguma parte mais estrutural danificada e... Entender bem essa travessa que tem aqui dos amortecedores também. Sim, para ver se ela está comprometido, né? Precisa reforçar ali também, né? Em termos de rigidez, aqui não haveria essa necessidade, né? O que mais precisa realmente é lá da dianteira até que onde chega aqui atrás das molas, né? Aí que eu pensei, tá reforçando tudo, daí chega aqui vai ser onde vai fadigar. Bom. É que a força maior toda da tração está toda lá, praticamente, né? Na frente da mola. Até o peso acho que tá muito dianteiro assim, né? Sim, até porque aqui, até porque aqui o podre já tirou um monte de peso aqui, né? Não tem a sumiu. Alívio ali. Que botar no bagageiro. Mas não é nem tanto pelo peso, né? Realmente toda a tração que faz no carro, a força que faz, ela está aqui, né? Quando a gente calcula lá o anti-squat do carro, vai mais. É esse ponto aqui que manda em relação à centro de gravidade do carro. Então, esse aqui é o cara mais crítico que tem na tração. O pneu tu tinha comentado. Então, pneu eu queria ter botado um maior. Esse aqui, ele, na minha opinião, ele é um pouco baixo pro estilo do carro. Só que aí ele pegou em cima aqui e tava pegando. Então a ideia é conseguir dar uma liberada um pouco até no paralama ali. O que foi eliminado um pouco, né? Mas ainda assim ele tava pegando. Eu vou ter um pneu 275 50. 275 50, acho que a gente Aqui é 40. Uns Mickey Thompson. Então essa parte traseira, a parte de suspensão manter Isso. como tá.
Tá funcionando 100%, né? Então tá. E já foi melhorado. E aqui, Bruno, tu disse que dá para melhorar essas duas Dá pra fazer mais. Então, na verdade... Cara, é bem fininho aqui. Sim, isso aqui é uma chapa de 265 ou 3 no máximo. Ela é bem fina. Mas ela é uma viga U, não? É fechada? É um tubo? Ela é retangular, porém chega uns pontos aqui que eles abriram ela. Por causa das falhas do carro aqui, né? Onde vai a parte aqui do banco. Talvez fazer algo mais largo e afinar ele aqui, né? É isso que eles vendem, que é aqueles kits, assim, que tu veste aqui assim, ele veste o assoalho assim. Parafuso. Eu lembro, mas tinha visto aquele dia. Mas aí eu acho que aí é uma dúvida, assim, às vezes já que tá com o carro aqui, às vezes é mais fácil tu cortar, dá pra cortar no laser, né? Ah, sim, monta a peça prontinha, né? Coloca aqui, já usa aquele aço especial lá que a gente comentou. Ah, é verdade, dos chassis, né? Um aço que tem 3 vezes mais resistência com 1020 normal aí. Escoamento bem alto. Tá, beleza. Então temos o plano aí do chassi, da estrutura tá... direção e suspensão dianteira, especialmente. A parte de reforço, ok, tranquilo. Só fica a mesma dúvida agora na suspensão Tá, dianteira. vamos pesquisar isso aí. Se alguém tiver uma ideia aí, com certeza tem alguns profundos conhecedores aí, manda pra gente aí pra ajudar nessa pesquisa aí. Tá? Então, acho que a parte com o Bruno ali Estrutura. já deu uma boa adiantada. Tem uma grande melhoria. E vamos ver como é que estão os freios aqui dele. Show. Que ele quase nem aparece aqui, mas ele na verdade tem um Wood aqui, ó. E os caras estão bem equipados aqui, né, pelo menos. Olha, tem... Todo ferramental é Bosch. E aqui... Ah, cara, tá bonitinho, né? Sim. Eu vou dizer assim que pro projeto aqui tá ok. Sistema de freio dá pra manter ainda. Na verdade só... Revisar, pintar, revitalizar, né? tudo, né? O que tiver pra galvanizar, Sim. vamos trabalhar toda essa parte, né? E a gente não entrou ainda na funilaria, que isso é outro pepino. Mas é o seguinte, ó, chegou uns caras, eu digo, a coisa boa daqui é o seguinte, veio toda a cidade que gosta de carro, Esse é o bom de cidade interior, né? Tem os caras que vamos cumprimentar os caras que apareceram aí, ó. Tudo bom? Os fãs com as camisas das antigas aí. Como é que é teu nome? Cleiton. Sabia que ia estar por aqui, apareceu também. Eu vi um Reels e aí vim aparecer aqui pra conhecer. Só não bota muito spoiler aí, ó. Eu filmei alguma coisa, agora eu vou mostrar. E olha o comandinho do negócio aqui, ó. É uma brincadeira aqui atrás. Eu entrei. Os caras aqui não são fracos, hein? Gostei da lentilha desse aí. Isso eu vou fazer no meu C8 agora, eu vou botar um comando desse também. Desliga pra gente conversar aí. E aí? Mais um, até daqui também? Mais um, somos daqui. Timbó. Aí desse campo. Tu é o cara das ferramentas aí. Eu sou o cara das ferramentas. Copy da ferramenta é com ele. Precisou de ferramenta, fala com a gente. Que legal. Eu gostei desse comando. Cara, eu quero botar esse comando no meu C8 também. É isso aí. Agora que dá pra botar, que dá pra controlar tudo, dá pra fazer. Que comando que é esse aí? Esse é um Texas Stage 4, um F35. Né? Aí tem uma maldade aí, né? Aquela coisa que todos os vizinhos sabem quando chega em casa, né? É o que mais ronca em Timbó, né? É isso aí. Já sabe quando já tá lá na frente, lá no outro condomínio, já sabe que tá chegando, né? Que legal, que legal. Tá, e vocês equipam aqui também as ferramentas, a oficina, É isso aí. De tudo aí, os carrinhos de ferramenta aí, ó. Cara, uma coisa que eu vou dizer, eu acho legal, parabéns assim, vocês aqui da organização, né? Tudo bonitinho, organizado. Não sei se eles organizaram só pro vídeo, acho que não, né? Bem de surpresa, nós estamos sempre tentando melhorar pra... As caixas de ferramenta, todas as ferramentas, aqui também, ó, tudo da Tramontina aqui. Inclusive eu também tenho botei lá uma estrutura dessa, dá um visual bom, né? Tramontina a gente tava com o Cuda no stand lá na Automec, né? Tava bem legal. Show. O pessoal, eu tô devendo uma visita na Tramontina lá também. Lá. Felisberto. Felisberto, os caras são legal, né? O Everton também, muita gente boa. Não, é que não adianta, para ter trabalho de qualidade tem que ter organização. A gente vê pelos americanos também, né? Se for olhar assim, cara, olha umas ferramentas organizadas assim, né? Dá gosto de trabalhar, né? Uns carrinhos de ferramenta que tu consiga trazer do lado. Bom e importante, qualidade de serviço fica...
Estamos aí para ajudar até os mecânicos aí, ó. Aí, ó. Aí não tem erro, ó. Não dói mais, Pensar, né? As costas já não tem mais desculpa. Ah, que legal. Falta botar um motorzinho nesse daí, né? Ah, o Bruno disse que foi buscar o mini Jeep lá pra te andar depois, então... Vamos pegar a caretinha da oficina aí, ele vai pegar lá pra buscar daí. Ah, legal. Vamos Parabéns aí. deixar a nona doida aí do pasto. E a gente aproveita o gancho ali para agradecer esse campo, que foi uma ideia nossa, porque pegar uma empresa de fora ou uma loja de fora tirava um pouco da nossa, vamos dizer, credibilidade. Então, A logística, né? nada mais importante do que a gente fazer, por exemplo, o CUDA fazer em Timbó e contar com parceiros de Timbó também. Então a gente está levando o nome da nossa cidade com orgulho, Que nem tu disse, né, Bruno? Tipo, tem o Bruno aqui, nós também, tem outras oficinas. Tipo, tem muitas potências aqui nessa cidade de interior, né? E uma coisa que eu falo sempre assim, cara, os meus projetos eu gosto muito de fazer com alguém que está muito afim de fazer, tá? E eu acho que é legal, assim, juntar, se for ver, assim, não faz sentido agora de pegar isso aqui e fazer com alguém de longe, assim, né? Vamos fazer esse projeto todo o mais local possível que a gente puder, né? Então, tanto a parte de vocês, da suspensão, da ferramenta, a tudo pintura, colado um no outro, tudo né? vocês têm como fazer aqui, elétrica, né, também. Também. Vamos ter que refazer, então tem bastante coisa para fazer e, cara, tem muita empresa forte aqui na região, porque às vezes, assim, até que nem essa aí do Bruno poder pegar o carro, vir aqui escanear e mandar vir uma peça. É muito prático. 5 minutos ele tá aqui. Então pensa, fazer em outro estado alguma coisa. E cara, eu vou dizer um negócio assim, eu já falei isso aí em vários momentos assim, o Brasil é o melhor lugar do mundo para restaurar um carro. É o melhor lugar do mundo, porque tem mão de obra, tem competência, preço é super competitivo. E tem uma coisa que só os americanos tinham e agora o brasileiro tá tendo também, que é essa parte que nem o Bruno tem dos projetos, a fabricação, suspensão, tudo, né? Hoje, assim, é raro tu, tem que importar algo. Ou fabrica aqui, ou... né? Então, assim, eu acho que o Brasil está numa oportunidade de ouro, assim, de fazer carro para exportar. E tanto que eu mesmo, assim, tanto aqui a Ferrari, que eu estou fazendo Calu, aqui, os meus carros aqui no Brasil o mesmo, Gol assim. do Baidene, né? O Dene que fez o Gol, vai fazer a Saveiro também. Então, faz muito sentido fazer no Brasil e mandar dos Estados Unidos para cá. Por incrível que pareça, esse carro aqui custou menos de 30 mil reais retirado lá, translado e entregue em Porto Alegre aqui. Então isso aí às vezes quando vem um guincho para São Paulo é esse preço, né? Exatamente. Então faz muito sentido mandar o carro dos Estados Unidos para cá. Eu acho que... E vocês já fazem bastante carro para lá, né? Já mandamos. Já mandaram, Toyota, né? De lá que a gente se conheceu, né? Na verdade. Isso, foi em 2022 em Kenton, lá na Fiotec mesmo, né? Eu achei que nem ia me responder no Instagram e olha só, cara. Estamos aí hoje. Que legal. Não, mas é bom fazer, especialmente com um pool de empresas locais, assim, fico feliz. E já estamos... Acho que fica muito legal a gente poder contribuir, fico muito contente aí, estar junto no projeto. A gente, o que precisar de tecnologia, negócio, a gente está sempre junto aqui para tentar entender, né, as demandas também de ferramentas. E quando o cara gosta do negócio é diferente, eu digo. E se eu falar uma outra coisa também, a maioria das empresas que estão no ramo, assim, qualquer ramo, né, se quem está à frente da empresa não gostar do assunto, não for um apaixonado, dificilmente essa empresa vai se destacar muito, sabe? Tu tem que fazer uma coisa que tu curta, assim. Então o cara mexe com carro, ele tem que gostar de carro, ele tem que estar apaixonado, ele tem que sentir na pele a dor e conseguir achar uma solução para algum problema, né? Então... E oficina é muito difícil, assim, tu conseguir melhorar sem ter investimento. Sim. Então, graças hoje a gente tem clientes muito bons que a gente consegue investir na oficina para retribuir isso no trabalho. Eu vejo assim, é interessante, por exemplo, porque eu acompanho, por exemplo, o Calu lá em São Paulo, que está em Guarulhos, né, assim, no centro de São Paulo. Tem um lado bom porque ele está no centro do país, né? Mas tem uma dificuldade muito grande de estrutura, assim, de mão de obra, de custo, né? O custo é bem Então, assim, elevado, hoje, né? E aí, ao mesmo tempo, vocês estão no interior do interior aqui de Santa Catarina, assim, se for pensar, cara, mandar um guincho de qualquer lugar do Brasil para cá não é difícil, no mundo inteiro. Então, em compensação, tu tem um espaço, tu tem mão de obra, às vezes, assim, mais fácil de achar, né? Obviamente, tu tem que provavelmente criar essa mão de obra, qualificar as pessoas. Qualificar, né? Mas em compensação é interessante o interior. Eu acho que os dois funcionam, só que ambos têm os seus desafios, né? E sem falar que
Tem muitos amigos paulistas que vêm pra cá e eles vêm, cara, não dá pra acreditar que tu trabalha aqui, tipo, tem uma lagoa na frente, Europa brasileira, tem espaço. E se é São Paulo, já tem motoboy buzinando ali, ambulância, é uma loucura, né? E segurança também, eu vejo aqui, né? Tu tá num lugar desse aqui, tu tem segurança pra poder estar com um cara desse, poder andar, cara, tu não te priva de fazer várias coisas, né? Então isso que é o legal. Legal. Show de bola. Tá, agora eu quero ver as notícias ruins aqui. Vamos baixar ele então. Agora é o seguinte, o carro tá aqui, antes a gente olhar o resto, né? A gente olhou por baixo, antes a gente olhar a parte de cima dos detalhes, quero conhecer o resto da estrutura, se tem um outro Show galpão. De bola. Vamos lá. Esse outro seria desmontagem e montagem, seria os acabamentos, né? Aí a parte de sujeira maior e a parte de pintura. Funilaria e pintura, né? Aí, olha só esse aqui, ó. Conta essa história desse moletom aqui, ó. Então, isso até estava explicando pro Anderson que foi engraçado porque o que a Fulltech fabricava eu não tinha conhecimento. Mas o pai... Isso em 2013, né? Foi comprado. O pai instalou TV a cabo aqui pra gente e daí, Discover Turbo, lógico, né? Aí, apareceu lá no Daddy Dave, né? No Daddy Dave, Corridas Proibidas. No Corridas Proibidas, o Fulltech. O Fulltech, daí eu pensei, não, vamos ter que comprar alguma coisa. Tu achou que era uma marca americana, uma coisa assim? Nem sabia o que era. Eu não sabia, mas assim... Particularmente, achei bonito o design e vi que tinha nos carros famosos, mas pensei, vou comprar um casaco desse. Aí, por acaso, na Fena Jeep eu vi o stand lá e falei, não, é aqui que eu vou comprar. Eu acredito que foi em 2018 que eu comprei o casaco, mais ou menos. Esse já foi lavado alguma vez, hein? Daí a minha esposa, eu vou jogar fora. Esmerilhado em cima, solda, ali é furo de solda. Aqui, mas não. Furo de solda ali. Que eu tinha. E tava guardado uns 3 meses lá, que eu achava que a minha esposa tinha dado embora, mas ela falou, não, tá lá. E agora o Anderson tá aqui. Eu tenho uma surpresa para ele. Trouxe algumas camisetas assim, edição especial do Cuda aí, ó. Obrigado. Pra vocês igual Show de bola. Obrigadão, né? Muito obrigado. Essa é especial, ainda mais aqui, Obrigadão. né? Com certeza. Vestuário renovado agora. Além da camisa, o carro aqui mesmo. Aí, ó. Show. Obrigado, Anderson. Muito obrigado. Vamos lá conhecer o outro galpão? Vamos. Só para situar vocês, na verdade, a gente andou aqui, quantos? 300 metros? 300 assim, né? metros. Os dois pavilhões, né? Que vocês então separam aqui a parte suja, digamos assim. Isso. A parte da funilaria e pintura aqui. E lá fica só a parte de montagem e desmontagem e montagem, né? Só a parte mecânica. Contaminação de combustível também, alguma coisa assim, podia dar algum problema na pintura, daí essa parte aqui a gente prefere não ligar motor, não trabalhar com graxa, nada, então aqui é... Sem desengripante. Legal. Fica mais... E por curiosidade, Anderson... Meu Deus, olha legal. Por curiosidade, aqui era a primeira oficina do pai. Ah, é? Daí ele construiu lá e alugou aqui, daí voltamos a alugar da mãe agora. Dá um espaço. Aqui então é o... E aí? É o Alexandre. Igual? Esse é o Alexandre. Igual? Meu Deus. Tirando a massinha aí. Tirando já. Segunda vez já que eu tô passando. Isso aqui então vamos começar. Agora expliquem aí o processo de restauração, né? Então, a gente pegou essa peça específica agora, que é de um lado que estava mais torto do Cuda, né? Tá. Nós batemos o alinhamento dele aqui e estava mais torto. Tá. Mas por incrível que pareça, é mais onde ele é fixo, o paralama, e essas curvas aqui embaixo que tem a camada de ferrugem, né? A gente acredita que ele era azul antes. Ah, é? Tem, né, Alexandre? Tem bastante peça que tá azul por baixo. Ah, mas ele era a princípio o carro, o documento é preto. Preto, com vermelho, um bordô, uma coisa assim. Só se talvez era um fundo, talvez, ou trocado peça, né? Trocaram peça. Ó, aqui dá pra ver Tem um pouco do preto. da tinta aqui, azul. né? Talvez era uma base, talvez. Não, esse aqui não, mas se pegasse aquela... Não é essa porta aqui, a outra. A outra tá bem... A outra é tinta. Essa aqui é basicamente, eu acho que é uma massa que eles passam por cima pra corrigir os riscos dessa... E podre assim, massa. onde é que tu tá tendo aqui? Mas é ferrugem, os podres vai concentrar mais nas ficção. Aqui a chapa já tá bem corroída. Aqui o correto vai ser trocar, principalmente que é a parte de fixação do paralama, né? Essa travessa aqui atrás também.
Aí, porque assim, tu limpa todo enferrujado, tudo, aí tu vai conferir a medida de chapa, tá mais fina. Ela estaria bonita no caso, né? E uma dúvida que eu tenho, assim, por exemplo, tu consegue conter a ferrugem? Por exemplo, assim, vai lixar, vai tirar a ferrugem. Vamos dizer assim, se não substituir uma chapa que ficou enferrujada, assim, tu consegue parar a ferrugem com tratamento químico, assim, e preparação? Tu diz se tu tem o carro e apareceu uns ferrugezinhos. Não, minha dúvida assim, vamos dizer, aí tu vai fazer restauração aqui, onde é que tinha ferrugem, mas não trocou a chapa, ele tende a voltar a ferrugem? Se ela é superficial, a gente faz o tratamento, por isso que a gente tira todo o material para começar, vamos dizer, do zero. Então, porque eu não consigo tampar superficial a ferrugem, eu preciso tirar todo o material e tratar. Lógico que vai ter um pouquinho de ferrugem, mas eu tenho que fazer todo o tratamento de zero, de novo do zero da peça. Porque o objetivo principal da restauração é chegar no metal cru. Sim. Chegou no metal cru, aí tu vem aplicando material novo. Então, na verdade, tu tem que limpar a ferrugem, remove, assim, aí ela não... Mas se ficar um pouco de ferrugem, aquilo ali é o que vai fazer abrir mais. Vai aparecer bolha. Nos cantos, né, por exemplo, que tu não tem acesso ou alguma coisa assim, às vezes tu não consegue desmontar a peça inteira, então fica esses lados. Aí, claro que daí existe um tratamento químico, que daí faz tirar essa ferrugem, a gente às vezes passa com um pincel ou faz... Sim. Tem o Royal Fair, a gente faz o banho de imersão, né? Que é um produto químico de Curitiba, que daí tu aquece o tanque a 60 graus, mercúrio, sai tudo. Ele fica literalmente uma chapa crua, né? A gente tá sem hoje a amostra, mas fica bem parecido que aquela porta lá. Então... E tem o jato de areia, né? Essa porta não é a minha porta. É a tua? Ah, é? Caramba, olha ali. Eu olhei, os caras estão... Tá, mas vem cá, vocês começaram quando isso aqui? Porque o carro voltou do festival semana passada. A gente na mesma já semana. Zeraram a porta aqui, ó. Ó, aqui tem ponto de furo. Então, esse aqui é... Tá, e não tinha massa aqui? Tinha uns cantinhos, quer ver? Tinha, mas não muito, né? Não muitos. Ó, mas aqui, ó. Tipo, aqui tá embaixo, né? Aqui também. As beiradas também estão onduladas, tanto aqui quanto lá. Entendi. E aqui no meio é só uns amassadinhos, pinicados. Mas aí, sim, um pouco de massa vai, mas vai desamassar, vai tipo num sim, vai puxando o cais pointer, martelo, tudo, né? O carro do ano 70 é incrível. A qualidade porque assim, peça, né? Os Dodge Chrysler não tem uma fama muito boa de lata, né? Ainda mais nos Estados Unidos, a questão é que é muita chapa dupla, né? Então, dependendo do lugar dos Estados Unidos, que nem a tua região lá é muito úmida, né? No verão, então... Esse meu carro, ele era da Califórnia. Mas que eu não sei se é bom ou se é ruim, porque é uma região litorânea. Então tem isso, né? Então, tem a tendência a ser mais seco, mas também vem... Cara, mas então... Não, bonito. Pegou. Aí tu vê que nem assim, é uma ferrugem superficial. Aqui é uma ferrugem. Mostra aqui, ó, vem cá. Aqui, ó. Aqui é uma superficial. Ô, Alexandre, tem uns pontos que parece que ele já foi restaurado, né? Já. Que usou... Mas acho que fizeram mais pra... Usou estanho, né? Uma matada mesmo, um banho mesmo. Mais uma reforma. Na verdade, assim, a restauração desse carro, o dono anterior, ele comprou esse carro, eu diria, por 2008. E ele era preto com... Acho que era preto, era outra cor. Aí ele pegou o filho de 10 anos dele e restaurou com o filho dele, na garagem de casa. Legal. Dentro dos limites dele, né? Tipo assim... Mas tanto que eu brincava, um monte de gente vinha pra mim assim, cara, mas por que tu vai restaurar o Cuda? Porque tu olha de longe assim, é bonitão, então, né? O Nando, ele nunca viu o Cuda, né? Eu vi a primeira vez, e lá pessoalmente, né? Na claridade, no stand da Tramontina lá, ele tava lindo. Tava lindo, né? Lindo. Até que eu falei pra ti, o cara que restaurou não fez no padrão como é pra ser. Só que a pintura ele fez legal desse carro. Não, é difícil ver falha dele. É interessante falar porque quando o carro tava na oficina, daí tu fica reparando, porque querendo ou não, tu passa perto, tu olha assim, aí tu vê os detalhes. E daí tu fica só observando, vamos dizer, os problemas, né? E quando a gente levou, por exemplo, daí na Automec, daí lá com as luzes, claro, tudo assim. Já começa. Não pode ser o mesmo carro, acho que eles botam na plataforma, faz algum passo de mágica, porque dá um embelezamento. As mulheres assim, botam de longe, dá um Photoshop assim. De longe parece que tá perto e de perto parece que tá longe, então, né? É incrível. Ali no dia a dia tu via os detalhes, mas na feira assim ficava lindo. Vamos levantar ela aqui, ó, pra ver. Se o Luiz quer dar uma olhadinha aqui, agora dá pra... Aqui, ó, vem cá. Aqui dá pra ver por dentro, ó, então...
Sim, aqui que começa a levantar os... Para muita água aí, né? Alexandre, Sim. talvez essa cor preta, então seria a original do carro, então, que tu comentou que seria... Não, mas olha, não, é até o contrário, ó. Ou não? Ah, não, tá. É a preta que tá né? por baixo. Então, talvez é isso, né? É porque Então, teve uma porta que... Cara, deixa eu ver se eu acho a foto dele. É. Aquela, o interior tava azul dela. Ou pode ser peça trocada, né? Vê, ó, Às vezes trocaram só a parece porta, que nem a borracha foi tirada pra fazer a pintura no verde. Eu achei umas fotos aqui do Cuda quando é que ele era original, até pra gente ver, porque nem eu me lembro direito. Essas emendas aqui da dobradiça também tem. Mas vai que tem feio aqui, né? Vai parando muita água. Até Sim, aqui vai parando água e... E aí? essas portas aí deu trabalho pra desmontar, né? É, Meu, é bem Pesado, bem complicado, né? Estrutura bem... Mas é um carro que, quando usa, tem história e acaba tendo Mas é marquinhas, né? que nem a gente tava falando, pelo ano do carro, é um 72, né? É. Ele tá muito bom, o Tá, estado dele. bom. Tá muito legal. Os paralamas também. E uma coisa assim, que nem se for ver, eles fizeram aqui há 15 anos atrás essa restauração. Nossa. Mas a ideia é assim, o que tem que fazer para uma restauração durar 30 anos, né? Claro, uma coisa é deixar sempre guardado o carro, não expor ele a... Sim. Só que mesmo se não expor, se não fizer bem feito, ele vai voltar. Exato, vai levantar, né? Assim, teve caso já de conhecidos nossos, né, que tem oficina também. Falaram, cara, Dinan, eu comecei um Fusca, era um Fusca preto na época. Comecei o processo do zero, cara, jateei tudo e tal. A gente foi conversando, ele falou, cara, sobe bolha e tal. Falei, mas quanto tempo demorou pra tu tirar do jato e até aplicar o Vasprime para proteger, né? Terminar os processos. Eu deixei uma semana o carro ali encostado, então já é tempo suficiente para a umidade contaminar, né? Que às vezes é o que acontece, talvez, E aí? com o carro aqui, né? Então, como era feito caseiro, com o filho Sim. e tal, então, hoje vamos fazer essa parte. Daí é isso que a gente tem que ter cuidado hoje numa restauração, é o tempo e o processo, porque, a peça tá toda limpa aqui, mas se eu deixar lá no canto aqui, ela vai criar uma umidade, vai Sim, fazer só o cara passar a mão aqui já é... Então, mas eu limpei toda a peça e tá levantando bolha. Mas o que tu deixou ali? Tu não passou uma proteção, alguma coisa assim? Então, tem esses cuidadozinhos que, mesmo fazendo da forma correta, uns detalhes que precisam ser cuidados. E a nossa região é muito úmida. Sim. Então, trabalhar com jato, limpeza de peça assim é sempre perigoso, né, para contaminar. Bruno tomou uma ruim ali, ó. Foi oferecer pro meu filho que ele queria dar uma volta de mini jeep. Foi culpa tua. Foi culpa tua aí, ó. Vamos lá buscar um mini jeep aqui, vamos dar uma brincada. Isso é legal, ver como é que as oficinas O Bruno veio. Aí apareceu rapidinho o meu mais velho e o meu mais novo ali, né? O Bruno veio fazer frete, né? buscar um brinquedo. Cara. Então seria isso, que nem... Estruturalmente aparenta estar muito bem, claro. A gente vai ver se tem a necessidade de abrir aqui essa chapa, fazer esse tratamento, né? Porque aqui seria uma chapa dupla, né? Sim. Então, eu limpei aqui, Anderson, mas ainda está dando uma umidade. Sim, no meio. Então, às vezes precisa levantar um pouco aqui e fazer um tratamento por dentro. Por isso que a imersão é bom, porque ela chega em lugares que com ferramenta tu não consegue chegar. Então, tu mergulha a peça, tu faz um tratamento químico, chega por tudo, né? E também, claro, né, como veio do festival, a gente teve pouco tempo para desmontar ele e já começar as peças, né? Até para explicar, ó, quando nós programamos essa minha viagem aqui, inclusive, vou até relembrar, porque eu mesmo vou me perder. Essa minha viagem, eu tinha tanto evento em junho para fazer no Brasil que eu resolvi trazer a minha família junto. Então eu cheguei no Brasil no dia 5 de junho, fiz uma palestra do Dr. Iê lá da convenção, 1.500 pessoas. No dia 6 eu fui para Brusque, fiz uma palestra lá também da Associação das Oficinas. Aí no dia 7 teve Stock Car no Velopark, aí eu fiquei 2 dias em Porto Alegre ali trabalhando na empresa. Aí no dia 9, aí fui para São Paulo no dia, acho que eu perdi um dia aí, mas eu fui naquela semana eu fui pro festival. Só que aí o festival, na verdade, tinha o Armagedão também, né? Nesse mesmo final de semana. Depois Mas aí o festival, a princípio, quando voltou da Automec, o Cuda, já era pra gente ter começado a desmanchar, né? Já tocar, porque eu ia vir aqui,
e a gente ia, na verdade, já tá com o carro o carro no fase, metal, praticamente. uma fase mais avançada. Só que aí o que aconteceu? Aí a Lick Moly me pediu, vamos botar o Cuda no stand do festival, porque ele tinha feito muito sucesso na Automec, né? E obviamente é porque a Ferrari que tinha ido no anterior não está pronta, a gente tinha mostrado a Ferrari em construção já. A gente pensou, vamos botar o Cuda então no festival. Aí atrasou todo para vocês, né? É um mês e meio praticamente, né? E aí na verdade, mas aí no final foi ótimo, porque o carro fez muito sucesso lá, né? Vocês também tiveram a oportunidade de ir. Aí ele voltou no dia 15, por aí, né, de junho. Na segunda-feira. Na segunda-feira e hoje é dia 23, então eles têm 7 dias aqui praticamente com o carro. A gente participou um pouco da FenaJeep também. Sim, ainda está me envolvendo na FenaJeep. Um pouquinho de tempo ali, mas foi o suficiente para a gente conseguir dar esse start. Só que nós sempre gostamos de desmontar com muita calma, porque é a parte principal da restauração, desmontar com calma para entender o carro, né? Mas nesse meio tempo, até o festival, né, Nanda, o que a gente fez de foto dele, fizemos todas as anotações. Assim, pra gente... para daí poder meter bala, sim, na deu até levar ele no encontro de carros antigos de Indaial, não foi? Isso, eu até tenho um integrante do clube, os antigos em Indaial. Que legal, o pessoal nos agradeceu também lá, ficou feliz. Nossa, o pessoal ficou muito feliz. Chegamos quase, dá pra dizer, nos Tu vê, o evento era pra acabar às 5 horas da tarde, né? Chegou o Cuda lá 3 horas, não tava conseguindo plataforma e tal. Chegou 3 horas, o evento foi até 8 da noite, né? Chamou muita atenção. Que legal. Bem legal. E aí agora, semana passada então teve o Armagedon, que eu participei, teve o Feltec Chimarrão no meio do Armagedon, porque tava chovendo. Aí durante a semana, comecei a subir de carro aqui para Campos Novos. Fui para Campos Novos, fiz um encontro em Campos Novos lá, tem um casal de amigos muito antigo lá que a gente reuniu lá, foi legal até. Aí chegando em Campos Novos, tive um problemaço lá, parei, estourou uma... pneus. Na verdade, entortei uma roda, mas de uma maneira inacreditável. A sorte que foi a 3 km de Soledade. A sorte ainda que eu olhei no telefone, tava pegando telefone, porque tem uma região imensa que não pega telefone, só que tava uma chuvarada, tinha 190 milímetros naquela... E tu não vê os buracos, né? Não, eu não vi o buraco, porque ele tava tapado de água. Entortou tanta roda da Mercedes, né? E aí achei na lista telefônica lá que o Hockenbach Auto Center, que era o Christian Hockenbach, eu conhecia fazia 15 anos já de arrancada. Então, o irmão dele jogava futebol no Grêmio naquela época. Liguei pra ele, se lembrou de mim, peguei um guincho, levei o carro lá, conseguimos tirar a roda, levamos um cara lá, muito gente boa lá. Um torneiro. Um Fred, um torneiro lá, que na verdade que arruma a roda. E o cara arrumou assim, meia hora ele desentortou ali. Só que as minhas 4 rodas estão assim, a gente chama na capa da gaita. Não sei se você conhece a expressão, mas tão fininha, tão torneada, alguém já fez um monte de merda, estão até com silicone para tirar vazamento de trinca. Nossa. Ruim, tu vê umas rodas boas AMG, né? Só que aí o que eu vou fazer agora? No meio da viagem aqui consegui comprar 4 rodas novas, peguei uma com a Giza Wheels lá, os caras estão entregando agora em Jaraguá amanhã e consegui os 4 pneus novos. Inclusive foi um parto, porque eu tinha 2 pneus Yokohama novo, fui tentar mais 2, ele só tinha 1 no Brasil. Eu tentei ligar, o cara do Auto Center falou, cara, eu tô com o distribuidor da Yokohama só aqui. Só tem um. Não, e eles foram gente boa, tentaram mandar o pneu, mandaram para Brusque para eu trocar aqui, atrasou. E aí não chegou, perdi os pneus. Aí eu consegui 4 pneus desse Aturo, porque foi difícil achar um jogo eu não queria botar 2 de marca diferente assim, aí eu vou trocar os 4 amanhã, botar as 4 rodas e essas rodas eu vou mandar para Porto Alegre para tentar ver se tem salvação. Tem gente que guardar diz para step, né? Tem gente que diz que às vezes refaz ali, vamos ver. E o pneu tá com remendo no frio ali, que não dá nem para usar muito. Não tô nem reclamando. Vai no capricho. Mas aí a minha missão, cheguei aqui, vim para Campos Novos, vim para Brusque pro FenaJeep, vim com a família, ainda ficamos no Hotel Fazenda ali no resort, né? Cara, fantástico, recomendo assim, Gaspar, quem eu vou dizer assim, é nível México, Cancún, assim, A gente tá até comentando, a gente mora perto aqui e a gente não vai a diferença pra vocês é o seguinte, tu pegar um avião pra ir pro México, pegar um resort que o nível aqui no lado, é tão bom quanto alimentação, tudo, muito legal, assim. Isso é o bom do Brasil, né? Que tu encontra um pouco de tudo num país só, Aí participei da FenaJeep, primeira vez, andei lá, fiquei empolgado. Andou com o Brozinho também, né?
A gaiola. E aí hoje de manhã, ontem de noite já saí da Fena Jeep, vim aqui pra Timbó, paramos aqui no hotel, almoçamos, jantamos muito bem ali no Bierdã. Do Bierdã, né? Isso. Inclusive o dono aí como é que é o nome dele? O Brands, o Walter Brands. Diz que gosta de uma lasanha. Hoje à noite vamos lá pra falar das lasanhas, né? A infância do nosso pai, ele falou, então, história escolar aí. Ele estudou junto com o nosso pai, se formou. Aí ele falou, cara, até hoje à noite ele quer contar, né? Ele falou, cara, eu tenho umas histórias aí da nossa formatura que estragou o ônibus, teu pai fez cabeçote de caminhão. Tem umas histórias legais. De Santa Catarina para o Rio de Janeiro, estragou o ônibus. Aí, naquele empolgação de chegar, não, ninguém vai ficar na estrada e ninguém vai voltar para casa. Vamos arrumar o ônibus e foi. E essa é a história que o pai conta para nós. Arrumaram o ônibus para chegar no Rio de Janeiro, fazer a formatura lá do colegial e bacana demais. E aí, chegando aqui, aí amanhã eu tô indo para Jaraguá do Sul, dar uma palestra lá na CIGES. E aí de Jaraguá eu já subo para Sorocaba, pegar o escapamento do DeLorean, não sei se eu tô falando spoiler muito aí, dependendo de como é que sai esse episódio. Vai tirar o som do Santana. E aí depois vou pro Speed, a gente vai ficar num hotel lá que ele deu na Carolina, eu acho que é um resort muito parecido com o Fazenda, parece até. E aí dali eu vou para São Paulo e a ML volta de Cegonha para... Então, ou seja, meu junho aqui tá agitado aqui, mas tá tudo fechando ali. É interessante contar que por a gente se encontrar na Fena Jeep é que era o nosso sonho de infância era sempre participar da Fena Jeep. E foi uma realização pra gente colocar uma Toyota Bandeirante lá, e aí até a gente tem alguns troféus, a gente pode mostrar. Eu não sei depois. se o pai chegou a ser campeão da Fena Jeep, campeão e vice, né, uma vez. Né? Acho que três Isso, na Fena Jeep. E daí hoje, até esse final de semana, a gente andou com uma equipe paraguaia que vem pro Brasil. Até um abraço para os amigos ali, o Teixeira e o William, tudo mais, aí todo mundo, um grande abraço. E hoje a gente participa de copiloto para essa equipe paraguaia ali, né, que eles vêm aqui pro Brasil, mas assim, a nossa participação na Fena Jeep já é desde a infância, que era lá na arquibancada. Desde criança, né? E daí foi esse degrau que consegui competir, e daí consegui ganhar, que é mais uma evolução, e aí teve essa questão do pai ali, mas como tá impregnado aqui dentro a nossa paixão, a gente gosta de estar lá junto com E hoje a gente fica muito feliz porque além da gente dar segmento na paixão dele, que era a restauração, o off-road e tudo, né? Hoje a gente consegue, graças a Deus e ao conhecimento que ele passou para nós, a gente conseguiu ampliar a oficina, né? Para mais espaço, mais funcionário, mão de obra, Vocês estão com a cabine nova agora também, né? Estamos. Gabina de pintura nova. Foi recém-inaugurada. Aí aqui deu um trabalho danado aí. Mas é muito importante, né? Na verdade, uma pintura com cabine assim. É que assim, a gente tinha gabina fechada entre aspas, né? Nada profissional desse porte, né? Então essa daqui é a da Maestrale, é um projeto italiano, né? Então fica muito bom. Para explicar para quem não sabe, né? Basicamente ela empurra o ar filtrado e ela suga. Aqui ela faz a sucção, né? Que daí nesses dois dutos lá conecta num outro corredor que daí. O objetivo é tirar toda e qualquer partícula no ar, né? Então deixar o ar mais filtrado possível, porque obviamente qualquer partícula que ficar aqui ele vai sentar. E não ter a pulverização, né? O verniz, principalmente, que tu tá aplicando aqui, sobe aquele nevoeiro. A gabina ela já faz a sucção e trabalha. É o motor que puxa o ar, daí o ar já entra filtrado, daí ele distribui por todos esses filtros, e aí aqui embaixo cria um vácuo que faz ele puxar e não ter essa pulverização da tinta, né? Dizer que com gabina de pintura não precisa polimento é impossível, praticamente. Até o técnico falou que a gabina nova agora vai soltar as penugemzinhas, mas da Ranger ali, a caçamba traseira, olha, no mínimo, um polimento mínimo vai precisar. Ficou muito linda mesmo. Tu criar um ambiente específico para pintura, né? Então a qualidade melhora bastante. Tá, legal. O que é esse equipamento? Explica aí pro pessoal. Aqui a gente tem um medidor de espessura. De tinta, né? De tinta, Então a gente quer ver o quanto de material tem para chegar na lata. Então aqui nessa região está na casa dos 330, vamos colocar. Então micrometros, né? Então
É muito bom Dá pra dizer no caso, que é nível original, vamos dizer assim. Isso depende é legal, de uma montadora para outra, né? É legal, a gente usa mais para comparar, porque às vezes num pedaço curto aqui a gente já vê uma oscilação muito grande, então às vezes deu um problema, às vezes é um podre muito grande e tu acaba... Ó, aqui já tá 420, vamos fazer aqui para cima, 410. Mas essas primeiras peças do cudo aqui que a gente está fazendo a remoção da tinta, ó, aqui já tem bem menos. E quando fica muito fino, assim, aí foi acabando a camada, assim, ou ficou muito... Que daí seria basicamente o produto original, vamos dizer, que veio de fábrica, que é Como esses carros aqui era mais pintado à mão, né? Nada robotizado, então é muito difícil a pessoa mas essa aqui manter o leque. não é pintura original, tá? Não, é. Então, Por exemplo, mas um carro desse aqui, esse carro já é restaurado, não? esse já foi restaurado. Uhum. Quanto que dá de espessura aqui, por exemplo, um carro desse, só para curiosidade? Para um carro já restaurado, então, indica que eles removeram bastante o material para pintar. fazer a repintura, né? Essa Mercedes tá bonita, né? É uma W116 ela. A gente bateu o Google ali, o Google diz que essa é a definição de luxo, né? Quando você quer mostrar num carro Está aberta a outra. luxo, essa é O interior é lindo, hein? bem bonito, é. Muito legal. Aqui está aberto, Anderson. Não, Aqui tá trancado, né? é um carro muito tecnológico, na minha opinião, para a época. Pra época, né? Cara, tem um monte de botão, vidro elétrico, mas é muito confortável. Vamos abrir o capô lá. Ah, sim. Vocês estão fazendo algum serviço, não? Vamos fazer um retoque, Uns reparos de pintura nela. ser um acidente. Os dois, né? Tá. Ah, sim, fizeram cofre, tudo zincado, assim. Sim. Que parece que não foi mexido, aparenta estar bem original, então é um carro bem... Essa é de um integrante ali dos antigos Indaial. E eles falaram, ó, Boninho, tem que... É um cabeçotão com... É um 6 cilindros É um 6 cilindros. com 24 válvulas, será? Caramba, na época, hein? Não, é que nem o Edna. Mercedes Ela é bem avançada pro ano dela. tu vê? Parece ser Bem 24 avançado. válvulas mesmo. Aí tem uns reparozinhos pra fazer na parte de 75. pintura. 1975. Bem legal, né? Tá, vamos voltar lá então? Vamos. Show. Agora é o seguinte, ó, agora chegou a hora da elétrica aqui, né? E aí, como é que é teu nome? Aldomar. Aldomar, tu que é o cara das elétricas dos antigos aí? É isso aí, temos uma parceria aí com... Ele que ajuda a gente aí para solucionar as manutenções tudo das Toyotas Bandeirantes e tanto a instalação do chicote novo, que as nossas restaurações das Toyota vem o chicote novo e daí precisa de um profissional para fazer a instalação e plugar. E daí a gente chamou ele aqui, vamos fazer a desmontagem ali já para ter o técnico pronto, daí ele que vai passar o veredito aí e ver como é que tá a situação hoje aí, dá pra... assim, sabemos que o carro é bem mexido, não tô nem falando da parte da injeção, né, mas da Futec vem tudo prontinho, né? Mas o chicote original do carro daí também tem que refazer tudo. Tem que refazer, né? Tem muita emenda, né, e tal. Do que tu já viu assim aí, por exemplo? Essa é a parte do... olha aqui, aqui, ó, tá escapando o fio. Qualquer coisinha que tu mexe já se solta. Essa aqui é até a parte da Fueltec mesmo. Da Fueltec, só que é alimentado junto com a original, né? Aqui tem a bateria, né? Sim. Suporta, isso aqui pode cair, né? Cair, ainda mais vem os cabos, né, e tal. Pode fechar curto, né? Sim, com a bateria aqui, né? Tá bem perigoso aí. Então tu vindo com o chicote prontinho é mais fácil do que tu ficar arrumando um chicote velho, né? E aí, vem cá, chega aí. Tem outro cara que vai cair no golpe aí do churrasco também, né? Leandro. Vamos fazer a elétrica totalmente nova, né? A gente tinha falado antes, isso daqui tudo vai sair. A ideia... olha só, vou mostrar aqui, ó. O chicotezinho, o plug and play aqui, de V8, né? O plug and play de V8 que a gente foi emendando e botando. E tá até hoje. E foi ficando, o provisório... Né?
Pra sempre. Enfim, vamos fazer tudo isso daqui. Já veio preparado aí já. Ah, é? Já vem preparado. Tu já instala? Já Tem bastante tempo, sim, né? há 9 anos já. E tu começou com uma autoelétrica? Comecei com a autoelétrica normal, só que eu comecei na mecânica com o antigo. Só que como na época não era tão forte no nosso estado, então eu parti para a elétrica de carros normais, né? E com o tempo foi chamando os antigos, fui dando mais atenção para os antigos, menos para a elétrica normal, até que eu fechei a elétrica normal e agora eu estou só com antigos, off-road, carros desse naipe aqui mesmo. Perfeito. Então... A ideia aqui... A RSC já conhece bem? Já já é um cliente meu também. Parceiro que ele tem também, né? Então já tá entreligado aqui na região. Na região, bem o que eu tava falando antes, né? Cara, quanto mais a gente conseguir fazer próximo assim, porque, cara, eu digo, tem muito talento no Brasil que as pessoas não conhecem. E eu dizer assim, às vezes tu tem a impressão de que o santo de casa não faz milagre, mas na verdade... Tu manda o carro, daqui a pouco o cara manda o carro para outro lado, lá um centro, e na verdade lá o trabalho é quase igual, assim, às vezes a gente tem... É que hoje a maior segurança para o cliente é tu falar assim, ó, não, eu faço tudo aqui. Sim. Aí, tipo, tu tem a elétrica, tu tem a pintura, a mecânica, a preparação, tudo. Agora tu começa a falar pro cliente, já tem que mandar o carro lá para São Paulo, o cara já fica meio assim, né? Então, usando o gancho do santo ali, né? Todo mundo rezando junto aqui, fica uma coisa já mais... O carro sai daqui pronto, daí no caso. E precisa levar o carro para outro lugar para resolver o problema, vamos dizer. O que eu queria dizer assim, às vezes até, eu gosto muito de... Que nem eu falei antes, quando tem uma empresa, uma pessoa interessada em fazer bem feito. Porque, cara, aprender, o cara aprende. Tipo assim, quando tu foi instalar a primeira Feltec, tu teve que perguntar. Sim. Tu leu o manual, tu perguntou. E não tem aquela qualidade que tem atualmente. Antigamente não tinha muita informação. A gente fazia, a gente pegava informações de carros originais, como é que era feito carros originais, para fazer a Fulltech funcionar. Mas, lógico, daquele tempo para cá, muita coisa evoluiu. Aperfeiçoando muito, né? Muita coisa. FT Education também, um monte, né? Sim. Então, mais recurso, né? Cara, é muito legal. Então, assim, estamos reunindo aqui um pool, todos as melhores da região aí, né? Sim. E eu acho que vai sair um serviço bom. Aí, no mínimo, melhor que esse vai sair, viu? Vai sumir. Olha os corrugados de construção aqui, ó. Vai sumir tudo. E na verdade, sim, se for olhar o cofre dele, tem que ser, vamos fazer aquela escondida de fio, assim, né? Deixar tudo menorzinho. Eu tô pensando também, Anderson, proteger bem lá a parte do motor do limpador lá, esconder ele, fazer um negócio, a elétrica dele deixar totalmente invisível. Invisível, né? Esses fusivos, tudo aqui assim, o relé esconder, né? Tanto dentro do carro quanto aqui na frente. A elétrica da Fulltech em si não é problema. O problema maior é a original do veículo, que está muito mau contato. Até a própria caixa fusível original está muito feia ali. Não, ali já, acho que já. Até o miolo de chave a gente teve problema com ele, aí depois a gente trocou, mas não sei se... Não está legal ainda. Tá. Mas agora vem tudo novo, vai resolver tudo. Vamos tirar esse chicote, vamos ver, aí vai dar para ver ele no chão aí, né, praticamente. Sim. Tá aí, e até tem Porsche aí também, carro moderno, não é só carro antigo. Tem. O que é esse aqui? Essa Boxster? daqui o cliente deu... É uma 718. O cheiro? O cheiro já dá pra sentir. Cara, o cheiro de borracha derretida aqui, ó. Vai entrar aí na televisão, o cheiro, imaginem borracha queimada. O que vai ter que fazer aqui? O cara deu um burnout em cima da plataforma. Da plataforma. Não foi nem ele, foi a esposa dele ainda. Pô, não tem, não vai tomar mijada em casa. É verdade. Se empolgou e aqui começou a aquecer muito, né? E daí o cliente quer que a gente faça essas caixas de roda novamente, né? A parte dos plásticos, tudo, e ver se afetou pintura nas rodas ou na lataria, algo assim, e trocar os 2 pneus também, né? Se conseguir colocar a foto ali, o cliente até tem a foto. Houve um princípio de incêndio. É. Manda a foto aí, vou botar pra... E tava conversível, ele sentado aqui atrás, ele só sentiu a chama assim vindo e... Então, acumulou borracha, acho que gastou a borracha ali em cima, como eles estavam parados e pegou fogo. E uma coisa, se for pensar, né, um carro desse aqui para fazer a pintura são carros
mais delicado, assim, tu tem que fazer direitinho, né? Não dá pra fazer matado. É outro tipo de cuidado, né? Por exemplo, ele já tá lindo, né? Então tu tem que fazer um serviço para surpreender mais ainda o cliente, né? Porque pelo valor agregado do carro, então é bem específico. Legal. Voltamos agora aqui e já estamos com o chicote no chão. Sim, uma voltinha de 10 minutinhos já... Esse chicote, só para explicar um pouquinho e dar uma desculpa, esse chicote é o chicote universal de V8 que a gente tem nos Estados Unidos. Então ele é para 8 bobinas, 8 injetores, ó, tem já a parte do chicote aqui das bobinas. E tem os bicos lá, mas obviamente ele não tem um comprimento certo para isso, né? E aqui vem uma parte junto das adaptações, né? Sim. Aqui é mais a parte original, né, Leandro? Sim. Aqui é tudo questão de Fulltech, né? Sim. O original tinha pouca coisa até, né? E aqui, ó, nós temos internamente, né? Os relézinhos tem 4 relés que vai internamente. E os relés de ventoinha ficavam ali fora, que são aqueles relés que você estava mostrando no paralama ali jogado. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um chicote para 600, mas na verdade a gente vai botar provavelmente para 700. Certo. Até porque o plug é o mesmo, né? Sim. E é 8 bicos com 8 bobinas. Com 8 bobinas, né? O TPS. Tu viu aquela ventoinha ali, de Audi, né? Sim. Com PWM, aquela que vai 2 fios, né? Exato. Ela já tem um módulo nela dentro dela, então não precisa nem relé. Só manda o sinal para fazer o controle. Aí tem uma bomba elétrica e... Cara, nem tem muito mais coisa. TPS, temperatura do motor. Sondas, as 2 sondas vai ligar na 700 direto, né? Sim, aqui no caso tinha uma sonda só. Tinha uma sonda só? No veículo tava uma sonda só, é verdade. Sim. Bem simples aqui. No lado esquerdo, Sim. Parte de som, essas coisas não vai ter, então. Que envolva chicote elétrico, parte de som, essas coisas. Som, vidro elétrico. Não. Som não dá pra escutar nada ali, né? Sim. Show. Fazer um chicote sob medida próprio para esse motor, e aí não deixar ele ali, né? Fazer ele escondidinho. E eu pedi pro Leandro, né? Fazer o máximo escondido possível, né? Camuflar ele. A gente brinca, o chicote, o cara faz um esforço para não aparecer, né? Sim. Vai deixar só o motor aparente e o resto esconder tudo. Não aparecer. E agora até olhando o motor aqui, sim, já dá uma limpada, né? Essa parte aqui que tava tudo pulando. Realmente assim, A coisa mais bonita da restauração é o cofre limpo. E aqui tu vê que ele tava... Dá para organizar um pouco essas mangueiras, fazer elas escondidas, não passar por cima do motor aqui. Qualquer coisa vem por debaixo do paralama, sai lateralmente. Dá para esconder bastante coisa aqui ainda. Fizemos ela toda em alumínio. E aí falando em elétrica, uma coisa que nós vamos botar é a ideia de um compressor elétrico aqui embaixo. Nesse... tinha comentado, né? Botar um compressor, você já faz isso aí bastante, né? Sim. Vocês fazem compressor elétrico nos Jeep e tudo aí? Fazemos sim. Bem tranquilo fazer essa questão do compressor porque elétrico. Porque ele até... ele tá com o condensador, né? Tá tudo aqui. Talvez tenha que revisar ele, né? Tirar isso aí pra... Quando for tirar, manda testar, né? Uma coisa, Anderson, importante, o alternador dele, né? É. Pra nós alterar ele. Sim, esse daí tá bem fraquinho, né? Não... Cara, isso aqui é mais fácil botar um moderno. Exato. E pode ser um nacional, não é uma coisa que precisa ser americana, entendeu? Acha a peça fácil na hora que estraga também. Pega um alternador moderno, nacional. Esse suporte aqui dá pra tirar do ar-condicionado, que é o que tinha antes não do blower. Não precisa mais. Cara, e aí... Bom, e aí a gente vai pra a parte de acabamento aqui. Parte de manta vai precisar ou vai querer deixar com a tinta original? Talvez por dentro uma manta acústica, né? Acústica, da Tecnoise ali. É legal assim um pouquinho pra dar uma... Pelo calor e pela vibração ela ajuda bastante assim. Ou se quiser deixar, não, quero que apareça a cor do carro, né? Até a gente deixou essa peça pra ti, vamos fazer aí o Anderson vai desmontar. A desmontagem. Caramba. Bem grande e bem pesado. Cara, como é pesado isso aqui, né? É lata, né? É lata. Pura lata. Aí o Anderson dando na restauração. Botando o ladinho brincadeira aqui. Aí, ó. Olha aí, ó. Agora vamos... Não precisa ser muito especialista pra ver que aqui deu algum pepino, né? Deu uma avaria grande aí. O que ele debateu um dia, os caras remendaram assim, meia boca. Então, esse lado principalmente aponta que ganhou uma batida ali. Certo. Por causa nessa coluna aqui, ó. Aqui amassou, daí fizeram uns furos. Eles fizeram um furo pra puxar. Pra puxar com o esticador. Pra puxar com o esticador. Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Até
Isso aqui eles furam para puxar com o esticador assim. E ficou desse jeito, né? E os frisos de acabamento ali, o alinhamento da porta, paralama, não bateu com o desse lado. Então, antes da gente desmontar, a gente já viu isso dali. Aí quando desmontou, o Alexandre falou, ó, tem esses furos aqui que com certeza puxaram com o esticador, né? E aqui é aquele tradicional pinta sem desmontar, né? Nem isolaram mais. Nem isolar o negócio. A gente deixou aqui um acabamento para tu ver pessoalmente, ó. Ai. Como é que é o vídeo? Tecnologia? É, tecnologia aí foi uma... Eles tamparam. Peguei. Isso aqui ficou tim. Eu não sei se... isso aqui pode ter sido até um Baidenis, viu? não. Quiseram acompanhar a cor com a fita ali. O bom é que tem fita lá verde nos Estados Unidos. Meu Deus. Ali é um podrezinho aí pra... Então assim... É uma chapa dupla, né? Então ela acumula bastante umidade. A parte externa do carro, que é paralama, porta, aparentemente, como tu viu lá no outro galpão, tá bem bonita. Assim. Tipo assim, deu pra ver alguma coisa precisa peça nova, assim, ou não? Das peças externas, não. Até agora, assim, não dá pra dizer que vai precisar trazer, por exemplo, o paralama em si. Vou precisar de um paralama, porque senão... As partes críticas a gente vai ter que recuperar aqui, que são todas essas colunas, né, aqui, né? Então a gente vai ter que retrabalhar tudo aqui para poder bater os alinhamentos. Essa chapinha aqui, ó, originalmente ela é pintada assim ou ela é tipo aparente? Ela vem em alumínio, né? Ela vem em alumínio? Isso, em alumínio. Que não seja pintada. Eu ia dizer porque... Dá pra estudar também pra ver. Dá pra ver se ela seria mais ser polida assim. Até, Nando, pega uma Philips lá, vai que a gente encontra a cor do carro aqui embaixo, né? Pega uma. Mostrar já o painel da Tramontina aqui. Tá tudo à vista aqui, ó. Fica sem erro pra trabalhar dessa forma. Vamos usar a chave aqui pra... Vai soltar? Vamos ver se... Pra começar, vamos ver se sai, né? A plaquinha. Fazer um pouquinho mais de força aqui. Essa plaquinha tem que guardar, né? Então, como aqui no sul a gente fala, é mosca branca do olho azul, né? Ali tá direto na lata. Na lata. Talvez indique que seja seja pintada junto, assim. Eu acredito que não, porque às vezes... Ou talvez com um fundo, né? Aqui tem todos os opcionais dele, né? Daqui não chave. Por conta do... Vou mostrar aqui, vou mostrar no vídeo, ó. Ver se tu consegue pegar no vídeo, a gente dá um pause no vídeo pra ver se... com certeza vai ter alguém que decodifica. Chegou... chegou o Jeep ali, eu pego a reação dos guri. Olha ali, ó. Como é que tira? Calma. Du, posso andar primeiro, Du? Posso andar primeiro? Posso andar primeiro? Não. Provar Calma. O Bruno, né, foi convidar o Dudu para dar uma voltinha de mini Jeep lá. Mas esse aqui eu vou apresentar, a gente já tinha visto. Esse mini Jeep eles lançaram na Fena Jeep agora. Como é que é? Quanto é que é o preço dele? 89 mil. Se tivesse 10, tinha vendido os 10 no final de semana. Se tivesse pronto entrega, tinha ido. E agora vendeu acho que mais um, pelo jeito. Segundo... Ou 3, né? Não, calma, não se emocionar. Vou ter que levar um desses para os Estados Unidos agora. Isso não é problema. Mas é muito legal. Vou botar no chão aí para eles brincar. Estrutura E ele é leve, 220 quilos, com motor com tudo, né? Isso. Motor estacionado, 450 cilindradas. Uma transmissão aqui com ré, neutro e drive, né? Pra frente. CVT. E é tudo assim de carro, né? Coisa de amortecedor, cubo. Isso. Muita coisa de carro que é muito forte, né? Freiozinho a diesel. Manutenção barata, fácil acesso. Qualquer lugar do Brasil vai encontrar peça fácil, né? Sim. E ali uma coisa legal, olha aqui, ó, mostra aqui, ó. O Fortrax. Mesma furação. O banco dá pra fazer uma configuração para um piloto, ó. E aí a direção no meio, ó. E a outra, se quiser mudar a direção pra cá, ó, tem fixação e bota pra cá e pode botar um banco pra levar uma carona. Isso, sem mexer nada na estrutura do carro. Sem mexer nada na estrutura do carro, né? Exato. Pra lá. Pera aí. Não vai cair? Não, vai pegar na roda aqui, ó. Tá. Sim, ainda? Aí. Tá certo.
E aí, Dudu, gostou ou não? Sim. Tá todo sujo de barro. Entendeu como é que é a ideia? Daí também, quando eu tava lá, eu tava bem pra lá, daí eu tava no carro, ele acelerou, daí o carro fez um wheelie. Daí, pulou, né? Saltou assim, caiu de frente. Saltou, caiu de frente. Daí o carro, os dois... As duas rodas de trás. Duas rodas de trás, tava no ar e era só os dois de frente. Quase capotou pra frente aí. É. Mas tá bom, e não atolou nenhuma vez, né? Quê? Não atolou nenhuma vez, né? Atolar é stuck. É. Nenhuma vez. Gostou ou não? Muito legal. Agora o Lucas tá lá, andando de carona. Mas é tri mesmo. Estão se divertindo lá, gurizada. Enquanto isso, vamos voltar aqui, ó. Ao outro. Vamos meter marcha. Tá. Voltando aqui, tiramos a plaquinha, botou de novo aqui. Isso, botei só pra não perder ela, né? E essa é a parte crítica dele, né? Claro, ali por baixo vai surgir algo. Sim, por baixo, né? A gente sabe que vai aparecer, né? Mas aqui não tem o que esconder, é uma parte... Aqui vocês já tiraram o que deu pra ver aqui na borracha? Então, aqui tava bastante desalinhado o friso, né? O friso cromado, né? Conseguiu salvar o friso? Sim, salvei ele. Vai precisar de uma parte do traseiro, se eu não me engano. A gente tirou com o máximo cuidado. Mas tem a venda, possível, né? Tem. Eu já olhei lá no catálogo, tem a venda, sim. E aqui o vidro dele foi colado meio... como diz, eslambuchado assim, né? Meio arrogante assim na parte de cola. Sim, vazou aqui. Daí vamos usar depois, mas o para-brisa dele tá bem legal. Tá bem bom. E aí... Bom, aqui de lata não tem como ver muito, a gente sabe que tem uns aqui também, a mesma coisa, bola sobrando e tudo, né? Essas entradas aqui é importante ver. As calhas de chuva aqui, né? Aqui ficou muito... Aqui tem bastante ferrugem aqui por baixo. Então, como não foi tirado para pintar, né? Acumulou material, né? Sim. Aí, aqui que é o dodói, ó. Aqui que tá o crítico. Tá furado aqui, né? Aqui, ó, dá pra ver o furo ali, ó. Sim, ó. Deixa eu pegar uma chave ali. Tá bem enferrujado. Desplaca, né? Esse assoalho nós vamos refazer ele completo. O nível mais avançado da ferrugem já, né? Sim, aí que já tem que trocar o assoalho inteiro praticamente. E além do assoalho, com certeza, onde tem chapa duplas, emenda e travessa, né, ali vai estar condenado também, né? Sim. Isso aqui acontece porque com certeza devia ter um carpê aqui, alguma coisa. Ficou úmido. E a pessoa nunca vai tirando ele, ou às vezes colou, né? E vai mantendo umidade aí até apodrecer. Por isso que o recomendado é fazer tapete que tu consiga tirar, né? Na hora que for mandar lavar tudo. E sempre deixar no metal. Pegar um sol também, às vezes, né? Pegar sol. Sim, tirar a umidade, né? Até botar assim, coisas de retirar a umidade, adianta uma coisa ou não? Não, ajuda, no carro, né? Tudo ajuda, na verdade, mas é que nem, até tu comentou esses dias, né? Que nem tu comprar uma moto e botar o capacete e achar que não vai se matar, né? Tu tem que ter um cuidado, né? Sim. Então... O interessante é sempre que fazer que seja removível, né? Que dê pra tirar. Por conta disso, tu vai olhando, porque às vezes tu lava, às vezes entra um pouco de água por um canto, alguma coisa, fica aquela aguinha, aquela poça de água ali. E por não conseguir tirar, tu não consegue secar bem, né? Então tu faz um tapete que tire, precisa passar um pano, tirar a umidade, coloca no sol, deixa ele um banho de sol, já seca bem a lata ali, já ajuda a proteger mais, né? O problema é segurar a umidade ali dentro, né? Todos os carros, né? A nível de carro antigo, que nem a gente tá falando 1970, é ainda uma estrutura bem sólida ainda, né? Tem uns buracos aí que dá pra ver os pés. Detalhes que às vezes, vou lá, quem é que vai falar assim, hoje eu não posso sair porque eu tenho que tirar os tapetes do carro e dar um banho de sol, vamos dizer assim, né? Sim, e o painel traseiro aqui... Parece bem... Esse tá bonito. Parece bonito, né? Sim. Até uma sugestão também, Anderson, eu vi umas fotos de uns outros Kuda que não tem uma parte, a saia do para-choque traseiro, né? Ou é do dianteiro? Não, acho que era o traseiro, né? E aparentemente fica melhor. Sem aquela sainha.
fica mais bonito, parece a traseira livre assim, né? Então, como vai colocar um pneu maior, eu acredito que fique legal. Aqui também tá com bastante folga, as dobradiças. Esse aqui nem tampão, fechava direito. E tiver pintada aqui, né? Por cima, né? Assim. Porque ela tá se desmanchando quase. E os fios ali não tem nem o que falar, né? A parte de dentro ali a gente não conseguiu... Sim, aqui ó, olha o chicote aqui ó. Olha só. Tem umas mangueiras aqui também. Pegar a lanterna lá, é a mesma situação que acontece lá atrás, pode acontecer aqui, né? Às vezes a porta fica um pouquinho aberta, entra um pouco de água, manda lavar com alta pressão, assim. Às vezes acumula um pouquinho de água aqui, então a gente não removeu ainda o carpete para ver, né? Mas geralmente assim é comum de carro de restauração. Mas aparentemente, né, que nem a gente ergueu ele antes, não tá tão feio como a parte traseira, né? O carpete parece ser que novo, né? Não, bem bonito. O carpete é novo e os bancos também estão ok, né? Tá bem... essa parte pelo menos não vai precisar. Até isso também, do painel. Tu vai querer tirar esses relógios? Sim, eu vou querer tirar isso ali e vou botar uma FT700 ali. Só que eu não sei se entra Plus por causa da altura aqui, ó. Eu vou ter eu até estava conversando com o Leandro ali, talvez a gente dá uma reformulada ali nesse painel. Na verdade, eu acho que tem que tirar ele inteiro assim, e aí a gente tira as medidas. Medir e ver como é que vai... A gente pode até escanear 3D ali. Talvez imprimir alguma peça. E na verdade pegar uma 700 de impresso em 3D e botar ali para ver. A gente consegue ver se encaixa, e aí faz a borda em volta. Porque aí na 700 dá para fazer o painel de instrumentos corretos assim, sabe? E tirar todos esses relógios, né? Até uma coisa legal, vou botar umas imagens para vocês aqui, eu fiz vários painéis agora, assim, a gente começou a customizar os painéis, eu fiz um para F-150, com bem a grafia da Ford, assim. O DeLorean também, né? O do DeLorean a gente fez exatamente como se fosse o painel do DeLorean, com nível de plutônio, com nível de capacitor de fluxo, 188 milhas por hora. Do C8 eu fiz lembrando do Corvette. Então tu consegue deixar isso aí combinando com o carro. Então aqui dá pra fazer um painel bem de época, assim, sabe? Até um detalhe. Legal. Talvez queira mudar. Por usar o cinto 4 pontos, daí precisava... Não, mas é o contrário, eu vou tirar, a ideia é tirar o 4 pontos e botar um 3 pontos. Original aí. 3 pontos. Até isso a gente eu já cheguei até a comprar ele. Colocar na estrutura aqui. A gente teria que ver se tem alguns, tem no Brasil isso aí? Tem, 3 pontas tem. Então vamos pegar da linha universal e dá pra partir pra algo mais original, né? Pode ser um nível, um 3 pontos assim. Até no catálogo a gente pode ver se encontra também, nos né? Estados Unidos. Da Mopar, né? Que aí a gente bota um 3 pontos, fica mais tranquilo mais prático de usar, né? Porque acaba que... Por não ter aquela abertura no banco, daí não... Aqui também vamos fabricar um suporte de bateria Só novo, que aqui né? tem que ver o seguinte, ó, aquela bateria que a gente tem aqui, ela é um padrão americano que não serve aqui, né? Aí até o pessoal da Pioneiro lá tava querendo... Eles são daqui também, né? Da região, né? Sim. Então vamos pegar a bateria com eles, uma que eles estiver grande assim, pra gente fabricar um suporte mais pra baixo. Essa dali é legal que pelo tamanho dela, eu tava conversando com o Leandro, ela equivale a uma 90 amperes para nós. E ela, o tamanho dela é bem bom, grande. Né? Isso. Mas vamos fabricar e ver um tamanho que fique bom, né? Talvez utilizar a menor que der, mas que tem uma corrente de partida. Na verdade, até as contrárias, a maior que couber aqui. Tipo assim. Precisa ali tudo do carro ali, ver na verdade, assim, ó, bateria para esses carros que às vezes tem dificuldade de pegar, que o blower é pesado, tudo é pesado, é etanol. Então a maior bateria que couber, melhor. Não a gente não está preocupado com o peso. Né? Então. Que o carro em si já tem um peso bem agregado. Um lado fica a bateria e o outro lado fica o sistema do ar-condicionado. Do elétrico. Aqui que eu disse que aparentemente lá parece que levou uma batida. Aqui não tá perfeito, né? Dá pra ver bem. Lá dá pra ver como tá disparelho. Sim, a chapa, né? Mas passando o medidor aqui não parece ter assim, afetado mais. Então, teoricamente, porrada desse carro levou só uma nesse lado. Depende, às vezes é um... Às vezes aquela batida que chega a sair o eixo só, né? Uma parte aqui é... Sim. E mais alguma surpresa assim no desmontando? Até agora... De caixa de ar, assim, aparentemente tá dentro do esperado, assim, mas Sim, que ali como a gente tem comentado, né? É um motor muito grande, daí já tem essa parte da modificação, então o carro agora ele sofre um pouco de torção e tal, aí que entra essa parte de estruturar também, né? Não é só deixar bonito, né? Mas uma coisa que seja confiável para andar, né?
Cara, mas eu acho que tô empolgado aí pra menos de 7 dias aí que o carro ficou aqui, né? Nem trabalharam. Teve um andamento. Já deu pra ter bastante ideia. E quando eu voltar aqui já vai estar ou pronto ou muito próximo aí. Um progresso grande. Com certeza. Não, aqui vai ficar muito bacana. A elétrica zero, a pintura, tudo. Não sei se pode falar, mas a cor vai continuar mesmo. Sim, vamos manter a cor. Porque na verdade a cor não é a cor original desse carro, mas eu acho que ela já é icônica. Assim. Tradicional do É a mesma coisa Kona, que eu pensei na Ferrari. Assim, a minha Ferrari já é amarela. Se eu mudasse a cor, ia perder toda a identidade dela comigo, né? Querendo ou não, esse carro aqui ele é uma cor muito bonita, assim. As duas cores que eu acho mais legal aquele Crazy Plum lá, que é o Purple, o roxo aquele, e esse verde. Tem um em Curitiba, eu acho, se não me engano. Um Cuda roxo em Curitiba. Eu acho que o Martin tem um também. Então, também tem uns muito bonitos assim. Cara, mas show de bola. Olha, vamos bater chave. Muito obrigado. Valeu mesmo, olha, tô empolgado, hein? Parabéns pela estrutura aí. Obrigado. Muito legal, gostei, um baita turismo inclusive aí pra vir visitar. Pode ter certeza que não vai ser difícil eu vir de novo aí, trazer a família. Eles vão lembrar, vamos lá. Esse é o propósito da nossa oficina, né? Um ambiente familiar e que... sempre fica todo mundo unido, né? Pra gente é importante. E agora, vamos comer uma cuca, tomar um cafezinho. Vamos lá comer uma cuca aí. Obrigado, pessoal. Espero que tenham curtido aí. Valeu. Tô empolgado. Tchau.